seja você. Não vale a pena tentar ser outra pessoa. Olá, amados e amadas, a paz de Jesus para vocês. Estou voltando com mensagem de fé. Quero pedir desculpas para vocês aí pelos transtornos causados pela internet. Eu não tenho conseguido publicar para vocês mensagem de fé, mas hoje eu quero pedir desculpa e vou trazer para você a reflexão de hoje no livro da sabedoria, no capítulo 1, nos versículos de 13 a 15. Então vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus novamente, mensagem de fé, e continue aí no meu canal, não saia não desanime. Problemas todos nós temos, mas nós vamos chegando lá aos pouquinhos. Deus abençoe nossa reflexão, para que nós possamos estar abertos a compreender aquilo que Deus quer nos falar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabedoria, capítulo 1, versículo de 13 a 15. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus amados e amadas, a palavra de hoje, essa leitura que está no livro da sabedoria, nos revela um Deus da vida. Um Deus que criou a vida, um Deus que gerou a vida em primeiro lugar. Nós precisamos entender que Deus não é um Deus da vida, mesmo quando nós observamos e muitas situações acontecem e nós não conseguimos compreender por que essas situações acontecem em nossas vidas. Mas a palavra de Deus revela que Deus não é um Deus da morte. Como Deus pode ser um Deus matador se Deus é que gerou a vida, não é? Mesmo assim nós temos dificuldade, especialmente nesses tempos de pandemia. Como nós vamos compreender o Deus como Deus da vida, né? Se mais de 500 mil de pessoas, de vidas, já se foram. Mas não é Deus o culpado de tudo isso. Muitas vezes, nós permitimos que o mal entre na nossa vida como um ladrão entra nas nossas casas. Como é que um ladrão entra nas nossas casas? Se o ladrão chega nas nossas casas e nos encontra despreparados, né, com o portão aberto ou com uma fechadura fraquinha, o ladrão vai chegar e logo vai conseguir abrir o portão e depois a porta, nós então vamos dar de cara com um ladrão que vem para roubar a nossa casa. Vem roubar a nossa casa, vem roubar tudo que nós temos e muitas vezes até nos tirar a vida. Nesse caso da palavra de Deus, nossa vida espiritual muitas vezes, ela é roubada quando nós permitimos esse mal que vem, que entra na nossa vida, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa saúde, para roubar a união familiar, para roubar a nossa convivência com os nossos vizinhos, uma boa convivência. É assim que o mal entra na nossa vida, como um ladrão que entra dentro das nossas casas. Por isso, nós precisamos estar preparados. Para você estar preparado para que o ladrão tenha dificuldade de entrar na sua casa, ou que eu esteja preparado, o que nós precisamos então fazer? Precisamos então nos prevenir. Colocar um portão de ferro forte, colocar um bom cadeado, não é? E colocar também na porta da nossa casa uma boa fechadura. Assim nós vamos dificultar a entrada do ladrão em nossas casas.
e assim também podendo evitar que o mal pior possa acontecer com os nossos familiares, comigo, com a minha família, com você e com a sua família. É necessário que nós estejamos preparados espiritualmente, para que não sejamos roubados, não roubem a nossa alegria, não roubem a nossa família, a nossa união. É preciso que nós estejamos preparados espiritualmente. Para isso, precisamos buscar a oração diariamente sem cessar, porque o mal ele está aí, esperando apenas que nós abramos as portas da nossa vida para que ele possa entrar e penetrar na nossa vida e nos trazer a morte, provocar a morte. Essa pandemia nós sabemos que é uma doença difícil, dura de ser curada, mas também nós sabemos que faltou responsabilidade daqueles que poderiam estar nos ajudando e contribuindo para que essas mortes fossem diminuídas, para que tantas vidas não tivessem ido embora. Por isso, meus amados irmãos, é preciso que nós estejamos preparados. Não vamos dar oportunidade para que esse mal venha entrar nas nossas vidas. Deus, que gerou a vida, não vai mandar para nós um mal que vai nos tirar a vida. As doenças que nos levam à vida, que nos tira a vida, são muitas vezes por coisas que nós mesmos, sem querer e sem saber, porque somos humanos, pratiquemos. E agora eu vou citar um exemplo. Quando eu e você precisamos, por exemplo, deixar de comer algum alimento porque vai provocar em nós um problema de saúde, quando nós precisamos fazer uma dieta, mas nós não fazemos essa dieta do jeito certo, está claro, está na cara que nós não vamos ter uma saúde boa, que a nossa saúde vai ser prejudicada porque nós não estamos sendo obedientes às ordens médicas para que nós possamos fazer uma boa dieta e ter uma boa saúde, e assim os nossos dias de vida possam aumentar cada vez mais. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos nos preparar também espiritualmente. Para isso, nós precisamos de uma boa oração, como eu já disse. Precisamos também de uma boa reflexão da palavra, ouvir a voz de Deus falar, pedir sempre ao Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender essas dificuldades. Porque muitas vezes olhamos para Deus como um Deus assassino, um Deus que mata, e nosso Deus não é um Deus assassino. É o Deus da vida, o Deus que gerou a vida, o Deus que criou a vida humana, a vida animal, a vida natureza. Como pode um Deus que cria uma terra tão linda, com tantas coisas maravilhosas para nos dar, como pode um Deus desse poder nos matar, tirar a nossa vida? Nós temos que tirar essa visão, essa imagem de um Deus maldoso que muitas vezes nós criamos em nossa mente, nós trazemos para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Não é esse Deus que nós precisamos, que nós temos na nossa vida, não é esse Deus que nos criou. Por isso, meus amados irmãos, fica essa mensagem de hoje. E aqueles que Deus criou, que a existência da sua família, que a existência da minha família, ela precisa continuar, mas uma família sadia, com aquela saúde que já trouxemos quando Deus nos criou. Mas que muitas vezes nós, pela desobediência, praticamos muitas vezes coisas, fazemos muitas vezes coisas pela desobediência que vem nos causar esse mal na nossa vida. Quero agradecer a Deus por esta palavra que veio para mim e para você hoje, para resgatar em nós, para nos resgatar esse entendimento que às vezes já foi ficando para trás e que a gente não se lembra que Deus é o Deus da vida. Por isso que nós venhamos praticar o bem. Se você precisa fazer uma dieta para você ficar bem, faça essa dieta do jeito certo.
Se você precisa estar de bem com Deus e compreender que Deus é o Deus da vida, não deixe de ser uma pessoa de oração, não. Se você já foi uma pessoa de oração e hoje você está afastado de Deus, volte para Deus, volte a ser uma pessoa de oração. Busque essa vida espiritual em Deus. Peça ao Espírito Santo que venha resgatar a sua fé, venha renovar a sua fé. Porque o Deus que nós pregamos, o Deus que nós precisamos viver, esse Deus é o Deus da vida que nos ama e quer permanecer nas nossas vidas para nos afastar da morte, que muitas vezes bate na nossa porta, bate no nosso portão ali, encontra as portas abertas, a vida, a morte que é assolada, que é gerada pelo homem do coração mau, porque nós não estamos preparados para receber o mal e quando ele vem, nós aceitamos que ele entre na nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Espero que você possa compreender que o Deus que está na tua vida, que o Deus que está na tua família, não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Fique com ele, fique com esse Deus que o Espírito Santo te ilumine. Deus abençoe seu dia, sua família e busque a oração. Não esqueça, busque a oração, busque também o perdão, a libertação das mágoas e do ódio que nos maltrata, que nos trazem até doença muitas vezes. Fique com Deus, até a próxima mensagem de fé e não se esqueça, nosso Deus é o Deus da vida. Eu se